Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa, sou cofundador da Fincat e a gente está com mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Para você que nunca viu nenhum dos nossos episódios, a gente está quase chegando na marca de 40 episódios. A gente sempre traz ou uma fintech ou especialistas que estejam conectados, né, nesse ecossistema tão importante, tão crescente, mas que de vez em quando também aparecem alguns assuntos polêmicos, como o que a gente vai tratar hoje. E esse assunto está super em alta, a gente vai falar da CPI das criptomoedas, vai falar do caso 123 milhas, mas antes de entrar nesse assunto, eu quero apresentar aqui o nosso convidado. Eu estou com o Antônio Araújo, ele que é um grande especialista, CEO do Grupo Smart Business, ele também é CEO da ABN Advocacia, e vai ter muito assunto bacana, muitos comentários pertinentes para a gente debater. Antônio, primeiramente, seja muito bem-vindo e queria que você se apresentasse para o pessoal. Vitor, primeiramente, obrigado pelo carinho de me receber aqui. Como eu falei para você, sou fã e acompanhador aí do podcast. Acho que um conteúdo extremamente relevante num setor ainda que precisa de muita informação. A minha especialidade é essa, né? Eu tenho a mestrado nessa área de mercado de capitais, então há mais de 5 anos a gente vem desenvolvendo fintechs no Norte e Nordeste, tecnologia, regulação, enfim, é uma área aí que tem muita coisa para crescer no mundo digital. Muito bom. E justamente a ideia de estar com você aqui hoje é reforçar essa nossa proposta aqui no Bate-Papo com Fintechs, que é educação financeira. A gente, vamos dizer assim, né, desde 2008, vê esse boom das criptomoedas, primeiro com o Bitcoin. A gente hoje fala de NFT, de tokenização, os próprios bancos centrais com as suas moedas, aqui no Brasil com o Drex. E a gente tem algo que já vem antes das criptomoedas, que são as milhas, né? Então, primeiramente, queria que você explicasse se tem alguma relação desse mercado de milhas tão tradicional com esse mercado de tokenização e criptoativos. Vitor, essa é uma ótima análise, uma ótima pergunta. Porque, na realidade, quando o sistema de milhas ele foi criado como um sistema de benefício. Ora, você usava o seu cartão, né, e ganhava ali um benefício para você utilizar na sua companhia aérea. Ao longo do tempo, e principalmente com o mercado tão disruptivo que começou a acontecer, e as entradas das moedas digitais e das criptomoedas, isso passou a se tornar muito parecido, né, com a tokenização. Mas como assim, Antônio? Veja, a partir do momento que as companhias aéreas passam a emitir moeda, né? Ou seja, ela passa a emitir milhas para vender para o mercado, e que essas milhas também conseguem comprar outras coisas, não só passagem, mas conseguem comprar com fogão, geladeira, notebook. Na minha concepção, essa é uma tokenização, ou seja, isso aí sim precisava ter entrado na lei de criptomoedas, que foi excluída lá, inclusive existe um parágrafo lá excluindo as milhas com relação a isso, para controle da emissão junto ao Banco Central e à CVM. Isso, na realidade, o que nós estamos passando hoje é um reflexo da 123 milhas por falta desse controle, porque quando você tem um mercado, né, que você não tem uma responsabilidade quando você emite moeda, em ter um background financeiro para suportar essas ações, possa ser que isso vai acontecer uma grande quebradeira no futuro. Então, sim, as milhas, ela tem tudo a ver com criptoativo. A gente vai passar agora uma nova fase aí com o Real Digital, que é o Drex, sobre essa parte de tokenização, que vai entrar próximo ano, que vai modificar muito a relação dos contratos. Porém, eu enxergo que a milha ela deveria ser também uma tokenizada para poder facilitar o controle e carimbar, inclusive, esse dinheiro que seria a milha. Interessante, porque esse ponto que você levantou faz total sentido, né? No começo, cada companhia aérea tinha lá suas milhas, era isso, você usava em passagens. Só que aumentou justamente essa ideia de a gente poder fazer intercâmbio de milhas, poder comprar milha, poder vender milha, trocar por pontos. E aí, mais recentemente, em 2016, surgem empresas, como é o caso da 123 milha, com essa possibilidade de você fazer negociação de milhas, e eles vêm depois também com essa ideia de agência de turismo virtual, vamos dizer assim. Sim. E eu queria que você comentasse, então, o que que aconteceu nesse caso 123 milhas, da onde que veio todo esse problema,
e aí na sequência a gente vai discutindo em que ponto estamos e o que esperar também do futuro. Pronto. Eu acho que é importante fazer uma reflexão antes de a gente chegar no caso da 123 milhas, né? Porque há todo um mercado, tá, por trás disso. O mercado das milhas hoje movimenta bilhões de reais no Brasil. Existem grandes grupos, influenciadores, né, cursos, inclusive, para os milheiros, né, que tem um mercado gigantesco, tanto para compra, venda e utilização disso em outros produtos. Então, esse reflexo ele veio de antes, e aí, obviamente, com essas empresas, feito um caso da 123 milhas, que mexe aí, ela tem, inclusive, a Hot Milha dela também, faz parte do grupo. Então, lá, por exemplo, elas vendem milhas, né, compram milhas. E aí você utiliza isso no site da 123 milhas para poder utilizar de passagens e viagens no futuro, né, com um preço muito mais acessível, dependendo dessas emissão de moeda que foi feita, ou seja, eu estou chamando a emissão de moeda como milha, né? As milhas que foram emitidas pelas companhias, que cada hora tem um preço, ela pode, sei lá, uma milha custar R$ 22 reais, outra pode custar 25, outra pode custar 19, então você pode comprar, dependendo do volume, valores diferentes. Obviamente, o que aconteceu, e aí a preocupação não é só nesse caso, todas essas empresas que trabalham com isso, com a 123 milhas, segundo, né, o relato do próprio CEO, houve um erro de cálculo dentro da operação. Né? Ora, eu estou comprando por 1.000 e estou vendendo por 500. Vamos colocar nesse modelo de exemplo. Claro que se você é um empreendedor ou você é um empresário do setor, você sabe que a formação de preço é sua responsabilidade. Você não tem como terceirizar essa responsabilidade para o consumidor. Né? Então, se você ou sua equipe errou na composição de preço, você precisa ou arcar com esse prejuízo, obviamente, para não ter uma margem desgastada com o seu consumidor, que é o que houve agora, ou pelo menos tentar diminuir o impacto da frustração no setor, né? Porque quando a gente está falando de setor de viagem, você mexe com frustrações de desejos de pessoas que desejam viajar, que planejou mais de um ano, mais de 6 meses por aquele desejo. Então, há uma frustração muito intangível financeiramente naquele momento, mas muito tangível para quem perde a passagem. E quando você fala, vou lhe dar um voucher, né? Aí você diga o seguinte, eu vou me dar um voucher, agora, se eu não estava, pagando em dinheiro, não consegui usar, imagina eu usando com voucher, né? Aí que eu não vou conseguir mais usar novamente o que é que ela está fazendo. Se você analisar, Vitor, veja que legal. Ela está querendo, legal não, né? Ela está querendo pagar uma emissão de uma moeda que ela fez com outra emissão de moeda chamada voucher, porque a voucher também é uma moeda virtual, não tem um custo futuro, né? Então, se você fazer essa análise, ninguém quer pagar a conta, quer botar a conta no consumidor. E a gente tem também alguns casos anteriores, né? A gente teve o próprio hotel urbano. Eu queria até voltar um pouquinho mais para chegar na ideia do que a CPI das criptomoedas está tratando, né? Que teve o caso da Atlas Quantum, e chama a atenção agora das pessoas porque tinham famosos por trás, Tata Werneck, Cauã Raymond. Então, o que é que essa CPI da criptomoeda está tratando? Como que funciona isso? E o que o brasileiro pode esperar daqui para frente? Será que é um cenário que não, agora vai ficar algo mais regulado? Ou, de repente, a forma como tomarem a decisão pode falar, pô, isso nunca dá em nada. Então, outros episódios muito parecidos devem acontecer. Olha, esse caso da CPI da criptomoeda, esse é um caso extremamente emblemático e seria um caso extremamente importante para os brasileiros que sofrem com desinformação. Né? Uma das coisas que é mais importante hoje é exatamente esse trabalho que você faz de levar informação sobre investimento para as pessoas. Porque há um desconhecimento brasileiro, ele nunca foi um investidor nato, e a gente olha na bolsa, você vê batendo recorde de grandes entradas de novos players na área de investimento. Os adolescentes já estão buscando essa cultura. Mas quando você olha o mercado tradicional e compara o mercado de criptomoeda, há uma distância muito grande de rentabilidade. E essa rentabilidade, por incrível que pareça, é o que move as pessoas dentro do mercado de investimento. E acreditam realmente em contos de fadas. Né? Eu vejo casos aqui, por exemplo,
de empresas que querem pagar 84% ao ano, 150% ao ano. Não tem um mínimo sentido uma pessoa, né, acreditar nessa informação. Mas os golpistas, nesse sentido, eles fazem uma questão tão orquestrada, traz influenciadores, traz empresas, traz pessoas que estão só conectados, e que acaba levando o consumidor ao erro. E aí aquela questão que eu sempre falo, o consumidor investidor, ele é hipossuficiente? Na minha visão, ele não é hipossuficiente, porque ele deixou de sair da poupança e foi para a área de investimento. Então, ele tem sim ali uma culpabilidade de buscar aquela investimento, vamos dizer, na visão dele, mais lucrativo. E a gente está perdendo uma grande oportunidade aqui na CPI da criptomoeda de trazer isso a fundo, mas investigando personalidades como Ronaldinho Gaúcho, né, Tata Werneck, que a gente vê lá de empresas de criptomoeda. Aí a gente está falando de polarização política novamente, né? A esquerda contra a direita, a gente está perdendo uma grande oportunidade de discutir um assunto sério, que é exatamente a criptomoeda no Brasil, e trazer uma mensagem clara para o mercado, né? Que mesmo com a nova lei de criptomoedas, que aumentou o tamanho da pena do estelionato de criptomoedas, não é suficiente isso. A gente precisa combater, né, a desinformação de forma muito forte, né? A gente precisa criar canais, feito a CVM tem, de ouvidoria para o consumidor consultar. A ausência de transparência de investimento no mundo criptomoeda deixa o consumidor perdido. Ele acredita, sim, no conto de fadas. A gente poderia, sim, sair dessa legislação, dessa CPI, com uma informação muito boa, até mesmo porque é um palco ali, né, para muitas pessoas aprenderem sobre investimento na área de criptoativos, mas a gente não, infelizmente, a gente está discutindo A ou B é mais bonito ou mais feio, e isso, na realidade, não agrega em nada, infelizmente, na informação de quem está querendo entrar como investidor no mercado de criptoativos. Esse ponto que você levantou, que a gente defende muito aqui na Fincat, da educação financeira, porque é isso que você falou, o brasileiro não tem o costume de investir. A gente pega o raio-x do investidor da Ambima, todo ano sai, as pessoas, poucas investem, a minoria, menos da metade, e quando investe, a maioria está na poupança. Aí aparecem essas oportunidades maquiadas que te prometem um altíssimo retorno, com a pessoa até às vezes coloca, né, sem risco. E a gente fala, pô, sempre existiu e sempre vai existir essa relação risco e retorno, né? E aí, já emendando até nas soluções que você tem para o pessoal de casa, que eu sei que você tem, uma pessoa que recebe um possível investimento desses e quer um trabalho de um advogado, quer uma assessoria para saber se é confiável ou não. Como que funciona esse trabalho? O que pode ser feito para a pessoa escolher bons investimentos em função dos tipos de risco e perfis que existem? Perfeito. Isso aí é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que implantar essa cultura no Brasil. A gente está vendo que hoje a cultura é, primeiro, a pessoa perder o dinheiro e depois procurar um advogado. Eu perdi o dinheiro, agora eu vou procurar um advogado. Não, a gente está com a missão de falar, olha, veja só, antes de você perder o seu dinheiro, contrata um advogado especialista em mercado de capitais, mercado financeiro, ou se você tiver um consultor financeiro especialista na sua área, que você confia nele, para ele poder fazer um due diligence sobre a empresa, sobre o perfil, raio-x, não só da empresa, dos sócios, se aquela informação que ele está passando, que aquilo ali é um blockchain, porque blockchain, inclusive, a gente consegue monitorar, a gente consegue verificar os blocos, consegue ver se é verdade, consegue ver se a rentabilidade dele é real, se ele vai tokenizar, se ele está dentro da tokenização de algum sandbox da CVM ou do Banco Central, ou se ele está tokenizando de forma ilegal, né? Feito algumas empresas têm, por exemplo, fazendo tokenização de imóveis, apesar de eu achar super legal, mas ainda é proibido, e foi claro na CVM falando sobre isso. Então, o que a gente vê é essas oportunidades aparecendo direto na mão do consumidor. E aí, para o consumidor evitar prejuízo, é muito mais fácil ele chegar para um advogado especialista, um escritório especialista, e falar, olha, eu estou pensando em fazer tais investimentos. Nós estamos, inclusive, comentando agora sobre investimento de risco. Mas não é só investimento de risco, não.
não só em criptoativos, até mesmo na sua própria instituição financeira, como, às vezes, a própria XP, a própria Bradesco, Banco do Brasil. Veja, você está ali lidando diretamente com o gerente. Esse gerente ele tem meta para bater, ele, às vezes, nem contém todas essas informações que é necessário, então ele pode fazer um escopo que não está dentro do seu perfil. Às vezes não só a instituição, mas é para ver se o seu investimento faz a sua característica de necessidade financeira para agora, para curto tempo, médio tempo e para longo tempo. Então, isso é importante que o consumidor entenda. Não procure quando você tiver problema. O escritório de advocacia, que eu chamo, né, o escritório de advocacia disruptivo, que é o nosso caso, ele é um escritório de solução. Ele não é um escritório só para resolver problema. Vamos solucionar o problema, vamos trabalhar antes de gerar esse problema. E o mercado financeiro, ela vai passar por essa transformação, porque a gente tem aí uma grande transformação digital com a agenda, né, do Banco Central, que é a BCRES, aí já foi a entrada do Pix, vai entrar o Pix parcelado, aí você teve já vários outros golpes, vai entrar o Drext, que é o real digital. O mundo inteiro basicamente está emitindo moeda, a China também está fazendo a sua moeda própria, a União Europeia, os Estados Unidos. Então, veja, o mundo vai se tornar globalizado e a quantidade de golpes cada dia vai ficar mais sofisticado. Então, se você ou não é estudioso na hora, não perca o seu dinheirinho investindo, não importa se é 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Tenha um time à sua disposição para fazer um due diligence e entender se isso dá um match realmente com o que você está querendo comprar. É uma bandeira que a gente defende e sempre leva. Tem a educação financeira, esteja bem amparado, e é isso que você falou. Tem ação preventiva. Não busque só o advogado depois do problema. Já busque antes, evita tudo isso. Igual a gente faz a revisão do carro, né, para evitar problemas maiores, vamos fazer isso também nessa hora de escolher investimentos, né? Perfeito, Vitor. Ninguém espera o carro bater o motor para ir na oficina ajeitar o motor, que é mais caro, né? Pois é, depois quem paga mais é o nosso bolso, né? E a gente gosta muito do movimento fintech aqui no Brasil, porque a gente tem fintechs de todos os portes, em todas as regiões, de várias soluções oferecidas, né? E para quem não sabe, o Antônio está falando da região Nordeste, está falando está em Recife, né? E eu queria que você fizesse um breve comentário como é que está esse ecossistema no Nordeste em geral, na região Norte, na própria região de Recife, para o pessoal perceber que quando fala de finanças, fintech, não é só região Sudeste, não é só São Paulo. Como vários outros episódios a gente já trouxe aqui, a gente fala com pessoas do Brasil todo. Muito legal, veja, o Norte-Nordeste, obviamente, ele tem um grande caminho, né, em termos de cultura e de informação financeira comparado ao Sul e Sudeste, isso é claro. Há mais de 5 anos, eu e a doutora Amanda, que é inclusive a minha sócia, que é presidente da Comissão de Direito Bancário da Ordem dos Advogados, ouvidora também da Ordem dos Advogados, faz um trabalho de fomento à cultura de investimento e de informação financeira no Nordeste. A gente tem aí, aqui a gente, por incrível que pareça, parece que a gente ainda é muito tradicionalista, né? Muito barrista, todo o Norte e o Nordeste, e no começo houve sim uma grande dificuldade de entender essa sistemática de fintech, né? De entender que o cara podia se retroalimentar, ser seu próprio banco, né? Ter suas próprias maquininhas, ter seu próprio sistema financeiro, tendo em vista que a abertura desse mercado ali em 2018, com a 4656 pelo Banco Central, fomentou o mercado financeiro de forma muito feroz, como nunca tinha feito antes. Os bancões sempre dominaram o setor financeiro, e isso era impensável, né? Você ter fintech, por exemplo, para emprestar para pessoa física, ou para você poder participar ali de qualquer transação com o banco, isso era impensável há 10 anos atrás. Não, banco é banco, ninguém mexe com eles. Então, o Norte-Nordeste hoje, a gente já desenvolveu 5 fintechs aqui, né? A gente tem mais 2 para sair esse ano. A gente tem todo o ecossistema dela pronto, né? Toda a parte tanto de regulatória, como a securitizadora, FDIC, toda a parte tecnológica também é nossa, a parte contábil. Então, assim, meio que a gente tem toda uma estrutura para dar suporte ao empresário que deseja encaminhar para a área de fintech,
seja ela uma retroalimentação, feito a gente tem um caso, por exemplo, de um cliente que tem 10 mil funcionários, né? Ele mesmo se retroalimenta ali dentro da sua própria operação, e ele me comentando, inclusive, falou, se tornou um dos negócios mais lucrativos da minha empresa. Ela tem um grupo de empresas, e você tem aí pessoas também querendo fomentar essa área, que seja uma área voltada a recursos humanos, voltada a imobiliário. Então, hoje o mercado do Norte-Nordeste está em crescimento, né? Existe sim essas barreiras, mais focada na visão do empresário. Eu sei que o Sul e Sudeste está pegando fogo, mas aqui acho que a gente representa acho que no Brasil menos de 4% desse movimento no Norte-Nordeste. Então tem muito chão aqui para a gente trabalhar. Né? É muito importante e parabéns por essa iniciativa. Até a próxima pergunta, já para a gente começar aí para o fim, é isso, a gente está conversando aqui também, o nosso público envolve ou fintechs ou empresas que estejam passando por esse processo de fintechização, né? E aí queria saber quais soluções no grupo vocês podem oferecer, como vocês podem ajudar, e aí já aproveita e deixa rede social, contatos, tanto para esse público fintechs e também para o público pessoa física que queira investir de uma forma bem mais assertiva do que dar tiro no escuro, né? Perfeito. Veja, quando a gente entrou nessa área de segmento, a gente viu que tinha muita desinformação. Existia muita coisa na internet que deixava as pessoas mais em dúvida ainda. Para isso, a gente, obviamente, a área jurídica ela é 50% da área de fintech. Sem a área jurídica, basicamente, não existe fintech, porque o regulatório voltado tanto para a CVM como o Banco Central é extremamente rigoroso, e isso é uma das nossas especialidades. Tendo em vista isso, uma das empresas do grupo, que é a Comea Labs, ela é desenvolvedora de software. Então, a gente desenvolveu aí um produto voltado para a área de fintech, muito voltado também para empréstimo consignado, antecipação de FGTS, antecipação de recebíveis, inclusive a área de câmbio, a área imobiliária, e a gente conseguiu, dentro, obviamente, com fomento ao longo do tempo, criar um core bancário próprio, tá? Junto com a nossa regulatório, e a gente viu também que tinha muita desinformação na área contábil. Então, a gente tem uma empresa, né, que é do grupo, que faz essa parte de contabilidade. Para fechar o ciclo, a gente tem aí um grupo que é a Ocean, que faz a parte de marketing, toda a parte visual, business plan de cada fintech, a parte de propaganda, enfim, muito legal. A gente chega com a ideia de falar, olha, eu vou te entregar tudo pronto. Eu preciso agora que você tenha o seu knowledge para poder construir o seu banco. E quando eu digo knowledge é o seguinte, eu não acredito que uma fintech, a gente tem obviamente fintechs feito o Nubank, que está indo mar aberto, o Banco Inter, eu não acredito nesse tipo de fintech principalmente para o Nordeste. Eu acredito em fintech nichadas, né? Por exemplo, a gente está abrindo aqui o Banco da Seda, né, que é voltado para a área de seda, o Banco do Gesso. A gente abriu também agora o 60 Mais Bank, que são pessoas voltadas para cima de 60 anos. Então, eu acredito muito em nicho nichado. Eu acho que aquele empresário que tem aquele nicho, que ele consegue fomentar, que ele conhece aquele setor como ninguém, ele vai ter uma grande vantagem competitiva do banco, porque o banco, por exemplo, o setor de tecido, por exemplo, o banco, ele não conhece que João, Zé Maria e Zefinha, ele não conhece essas pessoas. Ele trata todo mundo da mesma forma. Mas você vai olhar para o imposto de renda dessas pessoas, ela não tem nada. Mas ele chega lá, por exemplo, com uma caixinha de dinheiro de R$1 milhão, porque roda muito dinheiro nesse segmento de tecido e todo mundo sabe. Então ele não consegue crédito, por exemplo. Mas se o cara tiver uma fintech voltada para esse, ele conhecer essas pessoas tecnicamente, ele passa a ter um fomento do mercado completamente diferente. Então, eu acredito muito que quando você tem nichos nichados dentro de uma operação de fintech, você consegue crescer sem precisar ir para mar aberto, sem precisar concorrer com grandes bancos e desenvolver uma relação com o mercado muito proativa para o empresário e que realmente ele consiga chegar com dinheiro na ponta e fomentar aquele setor. Essa é uma das grandes ideias que a gente teve e que a gente fomenta toda a parte de compliance nossa. Quando a pessoa quer montar uma fintech, ela está pautada nisso aí.
A pessoa que, eu quero montar uma fintech para mar aberto, a gente não faz essa operação, a gente também não tem interesse, a gente gosta mais de fintechs nichadas. Por isso que o grupo é formado dentro desse contexto para a gente poder acelerar junto com o empresário essa solução. Bom, já finalizando aí, né, como você falou, a gente tem lá o meu próprio Instagram lá, que é Advocacia Empreendedora, _. O meu LinkedIn, que é Antônio Araújo Júnior, você pode procurar lá também. E lá também tem muitas informações. A gente tem 2 livros escritos, né? Um sobre a Advocacia 4.0, outro sobre Desmistificando a Lei Geral de Proteção de Dados, aí junto com o ministro Noronha, desembargador Demócrito. E a gente tem muitos artigos que a gente coloca lá, né, para a gente poder criar essa cultura desse fomento, dessa informação, meu amigo Vitor. Muito legal, foi uma verdadeira aula, viu, Antônio? É aquilo que a gente passa para o pessoal de casa. O Bate-Papo com Fintechs, ele trabalha com essa ideia de 20, 30 minutos para a pessoa conhecer quem está falando, ver se faz sentido a solução, e para daí a gente deixar os contatos para continuarem o bate-papo com você. Então, Antônio, a gente quer reforçar para o pessoal seguir o Instagram, conhecer as soluções do grupo, para daí ver aquilo que fizer mais sentido e avançar essa conversa. E mais uma vez quero te agradecer, viu? Foi muito enriquecedor. A gente fica aqui de portas abertas para novos episódios que, no final, a gente está trazendo essa educação financeira para as pessoas aprenderem com tudo isso que está acontecendo e cada vez otimizarem mais essa relação com o dinheiro, né? Conte comigo, Vitor. Eu agradeço bastante pelo convite e pelo carinho que vocês me receberam aqui. Muito bom, a gente que agradece. Pessoal, também não esqueçam, então, de deixar o like, se inscrever nos nossos canais e ficar por dentro, porque sempre trazemos, então, especialistas como o Antônio aqui para nos ensinarem muito. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Forte abraço, amigo.